Preparando-nos, meus irmãos, agora, preparados depois de ouvirmos e cantarmos ao nosso Senhor, nós agora ouviremos a pregação da palavra do nosso Senhor a partir do texto de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, verso de número 34 até o versículo 1 do capítulo 9. Marcos, capítulo 8, verso 34 até o versículo 1 do capítulo número 9. Assim nos diz, meus irmãos, a palavra do nosso Senhor. Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que proveito ao homem ganhar um mundo e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhe ainda: em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Oremos mais uma vez ao nosso Senhor. Ó Deus, peço-te, Pai, que neste momento o Senhor, como te pedi pela manhã, me use na pregação da Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, seja exposta com clareza, que por Ti, Pai, através da pregação da Tua palavra, possamos ser instruídos, encorajados, animados, bem como exortados. Usa-me, Senhor, apesar das minhas debilidades, das minhas fraquezas. Ajuda-me, Senhor, na pregação da Tua palavra. Enche-me com o Teu Santo Espírito e faz-me, Senhor, falar tudo aquilo que Tu queres que fale nesta noite. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém. Quando nós falamos sobre sofrimento, é algo que as pessoas não querem ouvir neste mundo. É o tipo de coisa, inclusive, que aqueles homens envolvidos em muitas igrejas falsas por aí realmente evitam falar. A coisa que eles mais gostam de falar para aqueles que entram ou para aqueles que eles chamam para entrar na igreja, para ser discípulo do Senhor, é: venha e tudo ficará muito tranquilo para você. Não, se aproxime e tudo vai ficar bem. Quais são os seus problemas? Tudo será resolvido. Quais são as dificuldades que você enfrenta? Elas passarão, já não existirão mais. É o tipo de discurso que muitos falam por aí justamente para tentar ter pessoas nas suas igrejas. E as pessoas estão com tantos problemas neste mundo, dizem assim: não, ser discípulo do Senhor, não terá problemas. Você vai ser bem-sucedido, você vai ser bem recebido pelas pessoas, você vai ser considerado como uma pessoa de fato muito importante. As coisas vão ficar muito boas para você nesta vida. Quando nós ouvimos esse tipo de discurso neste mundo, nós paramos para pensar e paramos para ler a Escritura e percebemos: opa, algo errado tem nesse discurso que esses homens estão falando. Por que razão? Porque a Escritura nos mostra algo que é diferente disto. Quando nós olhamos, meus irmãos, para o texto que nós estamos considerando, nós devemos considerar um pouco daquilo que foi dito na exposição anterior. Nós vimos que o Senhor Jesus Cristo, Ele é aquele que Ele vai estar ali caminhando com os seus discípulos e coisas muito
maravilhosas acontecem nesses diálogos entre o Senhor Jesus Cristo e aqueles que são seus discípulos. Como falamos, aqueles que são seus discípulos, eles estavam como que os olhos meio embaçados para enxergar devidamente as coisas diante deles. Sobretudo as coisas relacionadas à palavra, a Cristo. Então eles estavam com os olhos como que embaçados para enxergar. Eles possuíam de fato algum tipo de dificuldade. O Senhor Jesus Cristo teria de ser então aquele que haveria de tirar e desembaçar esses olhos bagunçados deles, que não conseguiam compreender devidamente as coisas. Falamos, inclusive, que esta realidade é uma realidade na nossa vida também. Mas nós vimos que, na exposição anterior, que algo muito interessante acontece. É quando Pedro, ele vai fazer uma grande confissão acerca de quem Cristo é. É como se os olhos dele estivessem bem abertos e ele conseguisse contemplar de fato quem era aquele que estava diante dos seus próprios olhos. Ele vai dizer, depois de Cristo indagar, o que é que os homens dizem que eu sou? Ah, tu és o Elias, João Batista, talvez Jeremias, um grande profeta. Mas e vocês, que dizem que sou? Pedro, então, representando todo o colégio apostólico, responde, tu és o Cristo. Tipo de declaração, meus irmãos, extraordinária, precisa, de fato, Jesus é o Cristo. Mas nós vimos que Pedro, ele começa elevado aqui, fazendo declarações extraordinárias. Ele começa muito bem, mas depois ele cai. Porque logo depois deste tipo de declaração, quando o Senhor Jesus Cristo começa a falar acerca da sua missão, acerca daquilo que ele haveria de experimentar na sua vida, que ele passaria pela morte, Pedro, ao ouvir aquilo, imediatamente pensa, que tipo de coisa é essa? Como é que ele pode dizer que vai sofrer, vai ser rejeitado pelos escribas, pelos mestres, pelos sacerdotes, por todos esses homens e então padecerá a morte? Não. Esse tipo de coisa não parece ser boa, não. Parece que ele não escutou o Senhor Jesus Cristo dizendo, eu ressuscitarei ao terceiro dia. Ele só escutou morte, sofrimento, dor, dificuldades. Como pode o Senhor Jesus Cristo experimentar tais coisas? Então, depois de ele tentar exortar o Senhor Jesus Cristo, como que sugerindo uma alternativa de vitória sem cruz, de caminho para a glória sem cruz, o Senhor Jesus Cristo diz, arreda-te, Satanás. Porque não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. É necessário que ele passasse por aquilo tudo. Porque não existe desfrutar da glória sem passar pelo sofrimento e por cruz. Depois que ele declara, meus irmãos, coisas extraordinárias como esta, exortando ali o seu servo, o apóstolo Pedro, ele agora vai nos mostrar que aqueles que são discípulos do Senhor Jesus Cristo são aqueles que são chamados a seguir o mesmo caminho que Cristo seguiu. Que aqueles que são discípulos de Cristo são aqueles que terão de enfrentar o mesmo caminho que Cristo teve de enfrentar. São aqueles que são chamados, inclusive, para a morte. Como o próprio Cristo estava ali, pré-anunciando a respeito daquilo que ele haveria de experimentar. E esta é a mensagem, meus irmãos, simples. É que nós devemos ser aqueles que caminharão como Cristo, como seus discípulos, e aquilo que Cristo experimentou, nós, como seus discípulos, experimentamos. E que experimentar o caminho da morte com Cristo é, na verdade, vida. É, na verdade, ganho. Não é perder. O caminho da abnegação, o caminho do deixar a sua própria vontade, é o caminho que todo discípulo do Senhor Jesus Cristo haverá de experimentar se ele deseja ser discípulo de Cristo. Então, é justamente isso que nós começamos a considerar a partir do versículo de número 34, quando o Senhor nos diz, quando é nos dito, então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes,
Aqui, então, ele não está mais falando particularmente com os seus discípulos, nem somente com o próprio Pedro. Agora ele vai convocar as multidões. E é como é interessante nós percebermos que, com frequência, o Senhor Jesus Cristo ele se dirige às multidões. Ele quer que aqueles que estão ao seu redor possam ouvir as suas declarações, que são fundamentais, que são de fato importantes, e ele não quer deixá-los fora desses tipos de comunicações e declarações que são fundamentais para a vida dos homens. Então ele chama os seus discípulos, ele chama as multidões e ele então declara: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim. Alguém então poderia pensar assim: espera aí, mas vocês não são calvinistas? Como é que você pode dizer, se alguém quer vir após mim, mas vocês não falam que é o Senhor quem escolhe, e então como é que o texto pode estar dizendo, se alguém quer vir após mim? Está nos dando alguma opção de escolha? A realidade bíblica é que, de fato, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, é aquele que elege aqueles que são seus. Aqueles que são verdadeiramente discípulos do Senhor Jesus Cristo são aqueles que foram eleitos por Deus desde antes da fundação do mundo. Mas é como se o Senhor Jesus Cristo aqui estivesse apontando para a realidade da responsabilidade do homem. E para também a realidade de que o homem ele não é conduzido, ainda que eleito, obrigatoriamente a fazer aquilo. Obrigatoriamente, não. Ninguém é discípulo do Senhor Jesus Cristo obrigatoriamente. Uma vez que o Senhor Jesus Cristo moldou e moveu o coração, eles agora então, moldados e movidos pelo Senhor, desejarão então ser seus discípulos. Esta é a realidade na minha e na sua vida. Uma vez que o Senhor vivificou o nosso coração, moldou as nossas vontades, a nossa vontade agora é se voltar para Ele e ser seu discípulo. Então, para que algo desta natureza aconteça, algo realmente tem de ter acontecido antes. Mas Ele está alertando aquelas pessoas. Aquela multidão que certamente muitos pensavam, eu quero seguir este homem, eu quero ser seu discípulo, eu quero caminhar com ele. Ele então vai alertá-los. Deixem dizer uma coisa para vocês. Se alguém aqui quer ser meu discípulo, vai ter de experimentar algo. E não é coisa fácil, não. Se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer seguir os meus passos, se alguém quer me seguir, o que é que essa pessoa tem que fazer? Ele vai dizer, a si mesmo se negue. Se você quer caminhar comigo, você terá de deixar de buscar fazer a sua própria vontade. Se você quer caminhar comigo, você vai ter que deixar de lado aquelas coisas que para você são as coisas mais preciosas. Se você quer seguir o meu caminho, as coisas que você mais ama terão de ser deixadas de lado em muitas ocasiões. É de fato, meus irmãos, um chamado a que o homem ele possa deixar como coisa de segunda categoria, como realmente inferior à sua própria vontade. E aqui, meus irmãos, é algo que é muito contrário à natureza do homem natural. Porque se você disser para muitos aí, você quer ser discípulo do Senhor Jesus Cristo, negue a si mesmo, negue as suas vontades e seus desejos, e faça a vontade e o desejo do Senhor, eles vão olhar assim, rapaz, estou muito interessado nisso não. Ser discípulo do Senhor Jesus Cristo é negar a mim mesmo e deixar de fazer aquilo que eu gosto? Mas esta é a realidade. Somos chamados a negar a nós mesmos de fato. Isso é ser discípulo.
Isso é uma marca, é uma característica na vida de todos aqueles que são discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nunca serão apegados demais aos seus próprios desejos. Estarão dispostos a abrir mão de tais desejos para seguir a Cristo. Será que você é alguém que se considera como um discípulo do Senhor Jesus Cristo? Você é alguém que tem negado a si mesmo para então fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo? Será que você possui um coração verdadeiramente disposto a fazer tais coisas? Se você não possui um coração disposto a negar a si mesmo, você não deve abrir a boca para dizer que é discípulo do Senhor Jesus Cristo. Porque aqueles que realmente desejam seguir como seus discípulos negarão a si mesmos. Esta é a realidade, esta é uma declaração muito simples. Será que você está disposto a isto? Ser discípulo do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, é algo de fato radical. É algo que de fato não nos convida a uma caminhada tão fácil assim. Porque parece muito difícil realmente nós abrirmos mão daquilo que nós tanto gostamos, daquilo que é tão precioso para nós. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, diz o Senhor Jesus Cristo. Mas não somente isto, meus irmãos. Ele não vai dizer, olha, se você quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue. Ele vai dizer, tome a sua cruz. Ele vai chamar, meus irmãos, todos aqui, a de fato agora, a uma clara negação ou uma clara luta contra aquilo que é da sua própria natureza. Porque quando ele fala que tome a sua cruz, ele não está querendo dizer assim, olha, sabe o que é tomar a sua cruz? São os sofrimentos que você experimenta nesta vida. Tomar a sua cruz são as dificuldades que surgem. Tomar a sua cruz não é o que muitas pessoas imaginam por aí. Certo dia deste, estava saindo da rádio, estava conversando com o Senhor na porta da rádio, e então, falando sobre a vida dele, família deles, filhos, e uma complicação danada na vida dele, ele falou assim, esta é a minha cruz. Qual a cruz? A cruz dele são filhos, de fato, em situações bem difíceis. Filha envolvida com coisas horríveis, o filho também com problemas outros. Ele vai dizer, minhas dificuldades são a minha cruz. Meus filhos têm sido a minha cruz. É o que muitas pessoas falam por aí também, meu filho tem sido a minha cruz, minha esposa tem sido a minha cruz, meu esposo tem sido a minha cruz, como tem sido difícil levar isso. Mas a realidade aqui, meus irmãos, não é esta. É quando o homem ele é chamado a negar ou a deixar de lado justamente aquilo que é da sua própria natureza. É quando o homem ele vai passar por algum tipo de afronta, ele vai ser de alguma forma rejeitado, de repente de alguma forma maltratado por alguém, e ele não vai dar lugar àquilo que é da sua própria natureza. Ele vai se sujeitar àquilo. Ele não vai pensar assim, não, alguém fez algo comigo aqui agora, ele me maltratou, ele me rejeitou, ele agiu com dureza contra mim, e então agora eu vou dar lugar à minha própria natureza, eu vou me voltar contra esta pessoa. Não. É você tentar fazer com que a sua própria natureza seja abafada. A sua própria natureza, que muitas vezes é contrária à vontade de Deus, ela seja então mortificada. É fazer com que aquilo que você é um impulso natural do seu próprio coração, ele possa ser então cessado e calado. É de fato uma autonegação daquilo que é da sua própria natureza. É ir contra ela.
contra aquilo que muitas vezes nós somos naturalmente inclinados a fazer. Então vai dizer, tome a sua cruz, essa é a sua cruz. É a sua batalha contra o seu próprio ser, ainda muito corrupto, ainda muito cheio de enfermidades, ainda muito em falta com aquilo que deveria ser segundo a palavra do Senhor. Esta é a sua cruz. Você vai ter que lutar contra isto. Você não vai ter que negar somente os seus próprios desejos. Você vai ter de encontro a quem você é, para seguir como o meu discípulo neste mundo. É isto que o Senhor está nos chamando. A deixar de lado os nossos próprios desejos, a ir de encontro àquilo que nós somos, a nossa própria natureza. Mas não somente isto. Ele vai dizer ainda, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e venha caminhar comigo. Aqui, meus irmãos, tome a sua cruz e siga-me. Aponta também para a realidade de que todos aqueles que são discípulos do Senhor Jesus Cristo são aqueles que terão de trilhar o mesmo caminho que Cristo trilhou. O que Cristo havia dito anteriormente? Que ele haveria de ser rejeitado, que ele haveria de sofrer muitas coisas, que ele seria rejeitado pelos anciãos, que ele seria rejeitado pelos principais sacerdotes, pelos escribas, e que seria morto, e que ao terceiro dia ressuscitaria. Ele está falando assim, para cada um de nós. Você deseja ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. Qual foi o caminho? Qual o caminho que eu seguirei? Ele está dizendo para os seus discípulos. Caminho do sofrimento, rejeição e morte. Ele está dizendo assim para os seus discípulos. Vocês também terão de enfrentar isto que eu enfrentei. Eu enfrentarei. Vocês terão de suportar e de carregar esta cruz, que é seguir-me. E a cruz, naquele período, era algo que, de fato, tinha uma declaração, algo muito forte na mente e diante dos olhos daquelas pessoas. Porque a cruz era algo que apontava para a realidade de alguém que experimentaria a condenação. A cruz apontava para a morte. E ele estava dizendo assim, então, para eles, vocês terão de justamente suportar isto. Não somente ir contra a sua própria natureza, mas também sofrer comigo. E é justamente isto que o mundo não quer ouvir. É justamente esse tipo de discurso e de palavras que os homens nas igrejas por aí não querem ouvir. Eles querem saber de bênçãos. Eles querem saber de suportar e de vencer os sofrimentos desta vida. Eles não querem saber de ser perseguidos, maltratados, rejeitados, mas este é o caminho. Olhem para o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Nós temos a revelação completa hoje. O que aconteceu com Cristo? Meus irmãos, Cristo realmente experimentou isto que ele falou. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele sofreu na mão de homens maus, que se voltaram com toda a sua perversidade e ódio contra ele. O Senhor Jesus Cristo, ele foi esbofeteado. O Senhor Jesus Cristo, ele foi rejeitado. O Senhor Jesus Cristo, ele foi desconsiderado. O Senhor Jesus Cristo não foi levado em consideração por muitos naquele período. O Senhor Jesus Cristo, ele sofreu a morte de cruz. O Senhor Jesus Cristo, ele sofreu, meus irmãos, as coisas mais amargas neste mundo. Ele sofreu grandemente e ninguém sofreu tanto quanto o Senhor Jesus Cristo. E é justamente isto que ele está dizendo, você passará por isto, não pense que será outro caminho para você. É justamente isto, inclusive, que é dito lá nas bem-aventuranças que nós experimentaremos. Não somente é do caráter daquele que é do cidadão do reino de Deus, ser humilde, chorar, mas ele vai dizer ainda
Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Vejam só, bem-aventurados são estes. Então, o que é que nós sofreremos neste mundo? De fato, nós padeceremos nas mãos de muitos. Rejeição, você tem experimentado isto? De pessoas que não conhecem a Cristo e então você se apresenta diante delas como um crente e então essas pessoas olham para você e rejeitam você. O Senhor Jesus Cristo já disse isto, você experimentará isto. Você tem sido maltratado por pessoas que de alguma forma não gostam do crente. Então você diz, eu conheço ao Senhor Jesus Cristo, mas essa pessoa então ela maltrata você. Você já experimentou isto? A palavra do Senhor nos diz que nós experimentaríamos isto. Vocês têm visto aí, talvez você nunca sofra isto, mas pessoas sendo esbofeteadas porque creem em Cristo, levando tapas, levando socos no rosto, porque professam a fé em Cristo. Este é o caminho do discipulado, meus irmãos. Este é o caminho daqueles que são discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nós passamos, ou talvez passaremos, por muitas destas coisas, e o Senhor não nos deixou sem um aviso de que isso aconteceria. Você está disposto a ser discípulo do Senhor Jesus Cristo? Você tem de estar disposto também a sofrer como Ele sofreu. Você tem de estar disposto, inclusive, a morrer como Ele morreu. Porque não há como passar pelo caminho não há como chegar na glória se não passarmos também pelo sofrimento e pela cruz. Este é o caminho da glória. É sofrermos como Cristo sofreu, é morrermos como Cristo morreu. Muitos mártires no passado desejavam isto, inclusive. Olhavam para a questão da morte do Senhor Jesus Cristo e pensavam, não há coisa mais honrosa do que ser um mártir. Eles pensavam, algum dia eu morrerei. Não sei de que forma. Mas que forma é mais honrosa do que morrer como alguém que morre pela causa de Cristo? Eles concluíam, não há morte mais maravilhosa do que morrer pelas causas de Cristo. Não há coisa mais maravilhosa do que morrer como discípulo do Senhor Jesus Cristo. Será que nós estamos de fato dispostos, meus irmãos, a caminharmos, a trilharmos este caminho? Aqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo de forma alguma desejarão isto. Mas nós que fomos salvos por Ele, nós caminharemos assim e estaremos dispostos, se a nossa porta chegar, a suportar tais coisas. Como Cristo suportou. Não há outro caminho para o verdadeiro discipulado. Isto é o que o Senhor Jesus Cristo diz que nós devemos fazer se queremos ser seus discípulos. Negaremos os nossos próprios desejos, iremos contra a nossa própria natureza e nós sofreremos como Ele sofreu. Porque o mundo, assim como odeia Cristo, nos odeia. O mundo, assim como odeia o Senhor Jesus Cristo, sempre te odiará. Assim como Satanás, os seus anjos e todos os seus discípulos se voltavam com ira contra o próprio Cristo, estes mesmos demônios são aqueles que se voltam contra aqueles que são povo do Senhor Jesus Cristo. Não há para nós um caminho confortável aqui. Somos chamados a deixar de lado a ideia de que fomos chamados para viver confortavelmente aqui. Eu quero conforto. Não. Eu quero viver uma vida tranquila aqui neste mundo. Não, meu irmão. Se você é discípulo do Senhor Jesus Cristo, você não terá uma vida confortável aqui.
o nosso consolo, o nosso conforto é aquilo que nós aguardamos. É a glória do Senhor. É a vinda do nosso Deus em glória para nos buscar. Aí sim teremos lugar confortável e tranquilo, onde o sofrimento jamais algum nos alcançará. Mas enquanto vivermos neste mundo, não esteja enganado. O Senhor não deixou isso encoberto de você. Você passará por sofrimento. Pela causa do Senhor Jesus Cristo. Mas então, meus irmãos, o versículo de número 35 nos diz: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. É interessante, meus irmãos, nós olharmos para isto aqui. Porque o que ele está dizendo é basicamente o seguinte: aqueles que desejam abraçar as coisas deste mundo, as coisas desta vida, imaginando que terão vida, na verdade, perderão a sua vida. E aqueles que rejeitam as coisas desta vida são aqueles que verdadeiramente encontrarão vida. Ele está dizendo, olha, vocês que desejam buscar e se deleitar unicamente nas coisas deste mundo que são passageiras, vocês padecerão. Vocês perderão a sua alma. Porque as coisas deste mundo, meus irmãos, são de fato passageiras. Não há nada que permaneça. Riquezas, bens, deleites nas coisas deste mundo, prazeres, festas. O mundo oferece muitas coisas. E as pessoas que estão neste mundo, aqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo, pensam o seguinte: desfrutar dessas coisas é curtir a vida. Aí você diz, não, mas eu não vou buscar irrefreadamente essas coisas, não. Aí eles dizem, rapaz, curta a vida. Isso é bom demais. Temos que aproveitar aqui agora, daqui a pouco passa. Vejam como eles estão perdidos. Vejam, meus irmãos, como estas pessoas no mundo precisam realmente entender que se elas buscarem somente as coisas deste mundo, elas morrerão. Mas aqueles que deixam estas coisas de lado e se deleitam em servir o Senhor, em amar o Senhor, em viver para o Senhor Jesus Cristo, são estes que encontrarão vida. É isto que o Senhor Jesus Cristo quer nos dizer assim, aqui. E a quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Então, buscar as coisas deste mundo, meus irmãos, levam os homens à condenação, mas buscar fazer a vontade do Senhor, buscar e se apegar a Cristo e ao seu Evangelho é aquilo que conduzirá o homem à salvação. O que é que o seu coração mais deseja, meu irmão? O que é que você tem buscado incansavelmente neste mundo? São as coisas que o mundo tem para lhe oferecer? Se você tem buscado isto, a sua vida está perdida. Como perdida está a vida de todos aqueles que buscam incansavelmente somente os prazeres deste mundo. Vejam, meus irmãos, eu não estou dizendo que nós não podemos desfrutar destas coisas, das coisas da terra, daquilo que o Senhor criou e então para o nosso próprio deleite. Mas nós não devemos buscar simplesmente isto como se fosse o fim último da nossa vida. Você tem buscado estas coisas como o fim último da sua vida. Se você tem buscado, você está perdido. Somos aqueles que são discípulos do Senhor Jesus Cristo. E como discípulos do Senhor Jesus Cristo, nós deixaremos as coisas desta vida
de lado. Porque o que mais desejaremos é Cristo e o seu Evangelho. É Cristo e o Evangelho de Cristo que você tem mais desejado. É exatamente isto, a Cristo e ao seu Evangelho, que você tem se dedicado. Vasculhe o seu coração. Veja, não estou falando aqui do que você externamente pode apresentar diante das pessoas, não. Porque externamente podemos aparentemente ser muita coisa. Aqui é uma pergunta para você vasculhar o seu próprio coração. Você tem desejado mais as coisas desta vida ou mais do Evangelho e do próprio Cristo? Se você tem desejado do Evangelho e do próprio Cristo, você salvará a sua alma. Mas o que acontece realmente com aqueles que buscam somente as coisas desta vida? Ele vai dizer, perguntando no versículo de número 36, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adiantará você possuir todas as riquezas deste mundo e experimentar a condenação no inferno? O que ele está querendo dizer, meus irmãos, é que a alma eterna é muito mais importante do que as coisas passageiras deste mundo. Tudo que é neste mundo passa. Ele vai dizer, a alma do homem é muito mais importante do que isto. A alma do homem é muito mais importante do que isto. Que proveito há? A resposta seria, não há proveito. Não há proveito em ganhar o mundo e perder a alma. É o pior tipo de transação, é o pior tipo de comércio que algum homem pode fazer neste mundo. É o que os homens que não conhecem a Cristo mais fazem por aí. Eles entregam a sua alma a Satanás para poder desfrutar de riquezas neste mundo. Mas, como falei e repito, isso tudo passa tão rápido, meus irmãos. E quanto à alma, se não for salva? Ela sofrerá eternamente. A alma é eterna e sofrerá condenação eterna. Como o homem pode considerar isto como as riquezas deste mundo como mais valiosas do que a salvação da sua própria alma? Como, meus irmãos, os homens neste mundo precisam entender tais coisas. E nós precisamos ser aqueles que estarão empenhados em alertá-los destas coisas, porque eles precisam saber destas realidades. Eles precisam saber como será danoso se continuarem seguindo este caminho. E você, ainda que seja crente, deve ser sempre alertado. Nunca permita que o seu coração busque simplesmente as coisas deste mundo, colocando elas como mais importantes que a salvação da sua própria alma. Porque, meus irmãos, ainda que esses homens possuam tudo neste mundo, nada eles poderão dar em troca de sua alma. Que daria um homem em troca de sua alma? Ele não tem absolutamente nada para dar em troca de sua alma. Nada nele mesmo. Suas posses não poderão salvá-lo. Suas riquezas não poderão tirá-lo da condenação. Tudo aquilo que ele imagina que é bom, coisas através das quais eles conseguem comprar pessoas, comprar coisas neste mundo, eles não conseguirão com tais coisas fazer algo que seja tão valioso em troca da sua própria alma. Eles pensam que possuem tudo, mas nada possuem. E nós nunca devemos dar lugar a tais coisas na nossa mente, nem no nosso próprio coração. Fujamos disto, meus irmãos. A alma
é valiosíssima. E nós devemos, então, ser aqueles que se apegam verdadeiramente ao Evangelho e a Cristo. E então, meus irmãos, no versículo de número 38, ele vai dizer: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então, aqui tem algo que realmente vai evidenciar aqueles que são realmente discípulos do Senhor Jesus Cristo, que negam a si mesmos, que negam a sua própria natureza e que estão dispostos a ser discípulos de Cristo em todos os caminhos que o próprio Cristo seguiu. É aquilo que vai marcar aqueles que realmente buscam se deleitar somente em Cristo e no seu Evangelho, não nas coisas deste mundo. Aqueles que se envergonharem de Cristo e do seu Evangelho são aqueles que evidenciam e evidenciarão com muita clareza no juízo que não conhecem a Cristo e Cristo naquele momento se envergonhará deles. Ele diz: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim. E quanto a você, será que você é alguém que se envergonha de Cristo? Quem é você por onde você anda? Quando as pessoas perguntam a você acerca da sua fé, o que é que você diz? Você é alguém que se constrange em chegar em algum lugar e dizer: eu sou cristão. Eu creio em Cristo Jesus. Será que você é alguém que de alguma forma teme falar de Cristo porque tem vergonha de ser de alguma forma humilhado e envergonhado por pessoas neste mundo? Meu irmão, minha irmã, não deveríamos ser assim. Se você tem agido assim, você tem agido como alguém que se envergonha do próprio Senhor Jesus Cristo. E como alguém que se envergonha das palavras do Senhor Jesus Cristo. E o que a palavra do nosso Senhor nos diz, meus irmãos, é que aqueles que se envergonharem de Cristo e aqueles que se envergonharem das suas próprias palavras, também o Filho do Homem se envergonhará deles. O Filho do Homem é o Senhor Jesus Cristo. E, meus irmãos, aqui é uma referência ao juízo final. Quando ele vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos, ele se envergonhará de você. Se você se envergonhar dele aqui, nesta vida. Nós somos chamados, meus irmãos, a de fato sermos homens e mulheres empenhados, sem qualquer tipo de constrangimento ou vergonha neste mundo, a falar abertamente sobre Cristo e a sua palavra. Sem qualquer tipo de receio, meus irmãos. Sem qualquer tipo de temor. Sem qualquer tipo de constrangimento. Ainda que os homens digam louco, você deve ser alguém envolvido e dizer: vocês podem achar isso loucura, mas este é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Loucura para os homens, de fato, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Os homens dirão que você é louco, que não faz o menor sentido. Não importa. Importa fazer a vontade de Deus. Ainda que o mundo ache que isto não faz o menor sentido.
Importa, meus irmãos, atendermos ao nosso papel de verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo e testemunhas vivas dele neste mundo. Agindo assim, meus irmãos, o Senhor não se envergonhará de nós jamais. No grande e glorioso dia, nós seremos acolhidos paternalmente. Mas realmente, aqueles que neste mundo se envergonharam e se envergonham do Senhor Jesus Cristo, sofrerão grande punição. Sofrerão juízo e condenação eterna. É a realidade que aguarda aqueles que não abraçam a Cristo e que não levantam a bandeira do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos jamais ser como os tais. É isto, meus irmãos, que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo me chama e te chama. E eu pergunto então a você, você está disposto a ser discípulo do Senhor Jesus Cristo? Você realmente está disposto a abandonar os seus próprios desejos, a lutar contra a sua própria natureza, a seguir o caminho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a se apegar ao Senhor Jesus Cristo e à sua palavra e a testemunhar do seu Evangelho hoje? Meus irmãos, esse é um chamado para a nossa vida agora. É um chamado para mim e para você. Se realmente, meus irmãos, nós caminharmos como verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo neste mundo, a obra do Senhor Jesus Cristo, sem sombra de dúvidas, será o tipo de obra que avançará neste mundo. Se nós realmente caminharmos como realmente Cristo caminhou, o mundo verá Cristo em nós. Aqueles que estarão ao nosso redor verão Cristo em nós. Aqueles que não conhecerão, que não conhecem a Cristo, conhecerão a Cristo através de nós. Nós seremos verdadeiros instrumentos do Senhor Jesus Cristo neste mundo para a salvação do perdido e a expansão do seu reino. Para que a sua glória seja vista neste mundo. Para que então o Evangelho do Senhor Jesus Cristo chegue até os confins da terra. E então ele venha na sua glória. Quando não somente alguns verão, mas todo olho verá quando ele vier na sua glória. Todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Os discípulos do Senhor Jesus Cristo serão certamente aqueles que estarão envolvidos e plenamente empenhados nisto. Como isto é maravilhoso, meus irmãos. Como é maravilhoso, ainda que saibamos que o caminho que nós temos para trilhar é difícil. Mas nós estamos trilhando o caminho do nosso bendito Senhor Jesus Cristo. E não há coisa mais maravilhosa do que viver segundo a vida de Cristo e morrer como Cristo. A coisa mais amarga é morrer e viver sem Ele. Ser discípulo do Senhor Jesus Cristo é o privilégio que Ele concede a mim e a você, a todos nós que fomos salvos por Ele. É isto que nós devemos anunciar neste mundo. E é exatamente assim que nós devemos caminhar neste mundo. Não somos chamados a sermos discípulos simplesmente de boca, mas a sermos aqueles que realmente manifestarão isto nas suas próprias
vidas. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Senhor. Bendito Deus, nosso Senhor. Queremos rogar a Ti, Pai, que o Senhor possa nos conduzir neste mundo como verdadeiros discípulos do Senhor. Sabemos, Pai, qual o verdadeiro caminho do discipulado. É caminhar como Cristo caminhou. É viver a vida que Cristo viveu. É estar disposto a morrer como Ele morreu. Sabemos, Pai, que esta é a realidade de todos aqueles que verdadeiramente são Teus discípulos. Mas também, Senhor, nós sabemos que, ainda que o caminho seja um caminho de sofrimento e lutas, de sofrer a hostilidade do mundo, de Satanás e de tantos inimigos que a Igreja do Senhor Jesus Cristo tem. Assim como o Senhor Jesus Cristo disse que Ele sofreria, padeceria, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Nós, Senhor, sabemos que um dia a vitória plena de tudo isso chegará. Quando nós não sofreremos mais, Pai, com a maldade deste mundo que persegue a Tua Igreja e os Teus discípulos. Mas, Senhor, nós estaremos com o Senhor na glória, desfrutando, Pai, da Tua glória, da Tua presença durante toda a eternidade. Ó Deus, conduze-nos, Pai, neste mundo, de modo que jamais nos envergonhemos do Teu Evangelho, que jamais nos envergonhemos de Cristo Jesus. Mas, Senhor, que honremos, Pai, a Cristo, Teu Evangelho, fazendo, Pai, a Tua vontade, sem qualquer tipo de constrangimento neste mundo, Pai. Ajuda-nos, Pai, pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra, pois se depender de nós, Senhor, nós falharemos e fugiremos. Mas, Senhor, conduze-nos, Pai. Conduze-nos a sermos verdadeiros discípulos do Senhor. É o que nós Te pedimos, ó Deus, e Te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.